Hoje eu queria falar um pouco mais de determinante. Um assunto meio técnico, mas vamos lá. Então, a abordagem que a gente teve determinante até agora é uma abordagem geométrica, né? Então, dizer, U, V e W, pensar assim em R3, né? Então o determinante de UVW é igual a volume com sinal o paralelepípedo ele pode ser descrito assim, né? T1U mais T2V mais T3W, T1, T2, T3. Se você pegar todos os múltiplos de U, V e W, com esses coeficientes aqui entre 0 e 1, não, só uma pergunta. O determinante, ele dá razão entre áreas, né? no caso agora entre volumes, né? Mas no R3, se fosse uma transformação de uma superfície para uma superfície, seria de áreas ou não? Mas em R3, você não tem um determinante de dois vetores. Sempre assim, o determinante... Dá para pensar nisso em área associada a dois vetores, em geral. Em R3, uma maneira simples é pegar o produto vetorial, né, e pegar a norma do produto vetorial. Aí você não tem uma maneira clara de definir o sinal desse determinante a priori, né? Mas tem coisas, vamos dizer, um pouco mais gerais que determinantes que lidam com essa questão de, vamos dizer, em geral, de K vetores em Rn e associar a eles alguma coisa correspondente a uma K área. Mas aqui nós estamos... Uma superfície, por exemplo, S. Aí eu faço uma transformação TS. Só que essa transformação é uma matriz 3x3. O determinante ele não vai ser a razão. Não, inclusive, porque, repara, eu ainda não estou falando entre razão entre áreas, ou entre volumes, mas pensando também, vamos dizer, pensando o determinante como razão entre volumes, né? Vamos dizer, uma coisa que pode acontecer, você ter aqui um quadradinho e uma certa altura para esse quadradinho. Aí você faz a transformação, o quadradinho continua quadradinho, mas, por exemplo, essa altura aqui cresce. Então, o determinante vai dar razão entre esse volume e esse volume, que nesse caso vai ser a razão entre essa altura e essa altura. Se você olhar para as áreas, a razão é 1. Mas a razão entre os volumes não é 1. Então, o determinante... Por que T, 1, T2, T3 pertence ao intervalo 0,1? Vou fazer em dimensão 2, que acho que é mais simples, né? Você pega assim, né? Então, ó, quando você pega esse mais esse, você tem esse cara aqui. Se você pegar um pouco menos desse e somar com esse, você vai ter esse cara aqui. Se pegar um pouco menos desse com um pouco menos desse, você vai ter esse cara aqui. Então, vamos dizer, você nunca, vamos dizer, se você pegar esse igual a 1, né, e pegar os valores desse entre 0 e 1, você vai ter esse segmento aqui. Mas tendo o coeficiente desse entre 0 e 1, o coeficiente desse entre 0 e 1, você não passa daqui e não passa daqui. E nem passa para cá nem para lá. Por que não pode passar para mais? Não, poder pode. Tudo pode, mas estou definindo o paralelepípedo como sendo isso. Estou mostrando aqui com a figura que ele corresponde, no caso aqui o paralelogramo, corresponde ao que a gente espera que seja o paralelogramo cheio, né?
O conjunto, esse conjunto inteiro aqui. Então, no paralelepípedo, você teria mais uma coordenada e preencheria, então, todo o paralelepípedo. Então, na verdade, isso aqui não desempenha nenhum papel na definição do determinante. Eu estou colocando aqui, eu pensei assim, na hora que eu estava escrevendo aqui, pensei, não, vou botar isso aqui, porque é capaz dos caras ainda não terem entendido bem que o paralelepípedo vai ser feito assim. Foi bom, realmente não tinha. Então, tá legal? De certa forma, eu botei para você perguntar mesmo. Bom, então o determinante seria esse volume, e aí a gente partiu de propriedades, né? Esse consinal aqui já vem da nossa experiência com o 2×2, que é mais simples, né? Então a gente colocou propriedades, então a primeira poderia dizer que o determinante de UVW igual a zero se U, V e W são linearmente dependentes. É uma das... Vamos dizer, tem várias alternativas aqui. Uma outra seria dizer troca a ordem de 2, troca o sinal. Essa aqui eu acho mais geométrica, então prefiro colocar essa. Segunda, vamos dizer, o determinante é linear em cada entrada. Aqui eu resolvi economizar, escrever de uma maneira mais sucinta. Né? O que isso significa? Significa que o determinante de U V1 mais T V2W é igual ao determinante de U V1 W mais T determinante de U V2W. E mesma coisa se for o 1 e o 2 aqui, ou W1 e W2 aqui. Você entende geometricamente o que isso significa, né? Quer dizer, se você... Eu estou juntando duas propriedades aqui, né? Uma seria essa assim, né? Vamos ver se o meu desenho vai ficar minimamente razoável, né? Então aqui você teria U, V, W1, W2, e aí você tem aqui, ó, o determinante de U, V e W1 dá esse de baixo, né? Se você botar aqui de novo U, V e W2, você tem esse outro aqui, e o volume do primeiro mais o volume do segundo é o volume do que você obtém somando W1 e W2. A gente já fez isso com áreas. Esse aqui é o caso favorável. Depois a gente descobre que as coisas não são tão simples assim, né? Se você tiver por exemplo, um W1 aqui e um W2 para baixo, assim, com U e V aqui. Então, na verdade, quando você fizer a soma, vai ficar menor que fazer com W1. Na verdade, vai ser fazer com W1 menos fazer com W2. Por isso você coloca o sinal. E aí a gente consegue uma maneira miraculosa com o sinal que garante que você somando 2 numa entrada, o resultado é a soma, mas é uma soma algébrica. E, vamos dizer, multiplicar por T significa o quê? Se você multiplicar uma dimensão por T, o volume sai multiplicado por T. Sendo que se o T for negativo, sai multiplicado por T, mas muda o sinal. Isso... Eu estou supondo que vocês gastaram, cada um, uma meia horinha lá no plano, brincando com isso, para ver que funciona mesmo, que é razoável, né? Bom, e aí,
Aqui, na verdade, né, eu poderia trocar assim por dizer C e somente C. Quer dizer, eu espero que se os vetores são linearmente independentes, o volume não é zero. Isso aqui seria suficiente, a menos do fato de que, vamos dizer, isso aqui definiu o que é volume, mas falta uma unidade de volume. Então a gente tem que dizer, tá? Em princípio, faltaria o seguinte, né? Falta dizer o det de alguém. Raciocinando assim fisicamente, vamos dizer, eu entendi o que é volume, mas para eu poder medir o volume das coisas, eu preciso pegar um sólido e dizer, ó, o volume dele é 15, sei lá, blá, blá, blá. Minha unidade de volume é essa. Não sei repetir, mas é essa. Tá? E aí todas as coisas vão ser medidas em blá, blá, e eu sei que aquele é 15, então tá bom. Normalmente a gente escolhe uma unidade e diz, bom, esse aqui é a minha unidade, e tradicionalmente a gente vai pegar um cubo. Mais fácil comparar com cubos do que com figuras meio esquisitas. Mas, em princípio, significaria o seguinte, pega a base, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, ordenada, e diz que o determinante de epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 igual a um certo alfa, diferente de zero, e pronto. Então essa aqui é a minha unidade. A partir daqui, a gente consegue, né? Se você pegar aqui U igual a A11 epsilon 1 mais A21 epsilon 2 mais A31 epsilon 3 V W, vou escrever isso aqui por extenso, quer dizer, aqui a gente vai escrever assim, o determinante de U VW igual ao determinante de A11 epsilon 1, vou botar assim, mais A21 epsilon 2 mais A31 epsilon 3, vírgula, aí aqui A12 epsilon 1 mais A22 epsilon 2 mais A32 epsilon 3, aqui A13 epsilon 1 mais A23 epsilon 2 mais A33 epsilon 3, aí escreve isso aqui, né? A12 epsilon 1 mais A22 epsilon 2 mais A33 epsilon 3, A13 epsilon 1 mais A23, parecendo minha filha de 6 anos. Não estou escrevendo 3 ao contrário, assim. Mas A33, aqui epsilon 2, epsilon 3, e aí você abre esse negócio e usa o seguinte fato, né, que tudo aqui vai aparecer escrito em termos de determinante. Determinante de epsilon i, epsilon j, epsilon k, onde i, j, k são números inteiros de 1 a 3. Aí, bom, claro o seguinte, né, toda vez que tiver 2 repetidos vai dar 0, porque 2 repetidos significaria ter 3 vetores linearmente dependentes. Então, elimina os repetidos. E sobram os diferentes. Agora, todos os diferentes podem ser obtidos, né? Quer dizer, se você
olhar aqui. Eu não salientei, mas já fiz isso antes, né? Que se isso daqui acontece, então, trocando a ordem, troca o sinal. Né? Lembrando aqui, né? Em presença da outra propriedade, né? Porque o determinante, por exemplo, de U mais W, V, U mais W é zero, porque tem dois repetidos, são linearmente dependentes. Usando a linearidade, isso aqui é o determinante de U, VU, mais o determinante de U, VW, mais o determinante de WVU, mais o determinante de WVW. E aí esse é zero, e aí você tem esse mais esse igual a zero, então trocou a ordem, troca o sinal. Então decorre daquilo lá. Então, se você tiver determinante de EI, EJ, EY, EYJ, EYK, isso aqui vai ser mais ou menos o determinante de Y1, Y2, Y3, que é igual a mais ou menos alfa. E, bom, esse mais ou menos é só ver quantas vezes você trocou.